Olá, queridos alunos e alunas da nossa Escola Paroquial da Fé. Ano novo, vida nova, mas a escola é a nossa escola, né? Que bom que estamos juntos, começando 2021 nos nossos estudos, com todos os desejos de saúde, de prosperidade, de alegria para todos aqueles que estão envolvidos nessa nossa formação religiosa. Apenas para retomarmos a nossa aula, que não foi presencial a 18ª aula sobre não matarás, e algumas perguntas que surgiram, eu quero recapitular aqui acompanhando pelo Facebook que vocês nos orientaram. Praticamente 3 assuntos foram retomados por vocês, alunos. A questão do uso de drogas, a questão da cremação e a questão de doação de órgãos. Primeiro, sobre a doação de órgãos, sem dúvida, doar órgãos não foge ao princípio de recuperarmos a vida e não protelarmos uma vida que deveria ter morte natural. Isso seria uma compreensão errada deste princípio de caridade tão grande que é a doação de órgãos. Não, a doação de órgãos não protela a vida, ela recupera vidas, através da qualidade que a ciência teve em fazer este avanço para auxiliar a defesa e manutenção da vida em toda e qualquer instância, que é o princípio básico que norteia esse mandamento que nós estudamos. Então, doação de órgãos, sim, ok, 100% e não atrapalha em nada a questão da condução para a morte natural. É um princípio completamente diferente do princípio que rege as questões do aborto e da eutanásia, como nós estudamos. Sobre a cremação, 2 questões que vieram. A questão onde devemos colocar os restos mortais das pessoas que foram cremadas. O Papa Francisco orientou no primeiro ano de pontificado que ele teve junto à igreja, que mesmo as cinzas das pessoas que foram cremadas, elas devem ser levadas para um lugar apropriado, para um campo santo. Em outras palavras, devem ser depositadas num cemitério, num lugar que a gente possa fazer a memória. Porque de uma forma bem prática, se a gente deixa os restos mortais dentro da casa, muitas pessoas não conseguem fazer o luto e se recuperar do enfrentamento da morte. Muitas vezes dizem assim, o pai está ali, a mãe está ali. Não, ali estamos as cinzas da pessoa que já partiu, ela está na presença do Pai. Mas nós guardamos os restos mortais das pessoas, uma para lembrar de que nós somos destinados para a eternidade, a segunda, porque é muito importante nós não perdermos a memória de quem partiu. Por isso, mesmo os restos mortais das pessoas que foram cremadas, elas devem ser depositadas num cemitério, junto ao túmulo dos mortos, no gavetário, mas num espaço em que as pessoas vão se encontrar para fazer memória dos mortos, que propicie um reencontro espiritual com as pessoas que partiram. E por fim, sobre o uso de drogas, a Maristela nos pergunta, padre, então significa dizer que todos somos pecadores pelo uso de drogas, porque nós temos as drogas lícitas e as ilícitas. É óbvio que quem consome as ilícitas está fazendo um atentado contra a vida, por mais que às vezes seja leve, por isso então é pecado. Mas e as drogas lícitas? Volta ao princípio, só para retomarmos, o parágrafo 389, o número 389, ele diz, que qualquer dependência humana de drogas legais, ela se torna também um pecado, porque ela fere o princípio da liberdade. Então, a questão é a dependência. Mas também diz assim aqui, eu termino o parágrafo, é uma virtude saber lidar com as fontes de prazer, que muitas vezes é este o caminho para criar-se a dependência das drogas, de uma forma razoável, consciente e moderada. Significa dizer assim, o consumo moderado. Desde que a gente não perca o equilíbrio, não perca a liberdade no consumo de qualquer droga, espécies assim, das drogas lícitas, isto não fere este princípio da liberdade humana, nem do cuidado com a vida. E ao mesmo tempo, então, não precisa se ter medo de dizer, tomei um copo de cerveja, eu estou pecando. Não, não é assim. Não é esse o princípio.
A questão é saber lidar com as fontes de prazer sem ser dominado por eles. E eles nos levarem a nos escravizarmos da procura sempre de precisarmos disto para podermos viver uma vida qualificada. E obviamente que não. Quem experimenta o amor de Deus, o amor e o cultivo do amor entre os irmãos, sabe que este é o maior prazer que a alma encontra, porque isto é fazer a vontade de Deus. E aqui eu gostaria de retomar o princípio, gente. Nós estamos estudando os mandamentos. E a preocupação no estudo dos mandamentos é que a gente esclareça o norte da caminhada de uma conduta humana séria e positiva na nossa moral. Nós não estamos querendo com esse estudo julgar quem é pecador, quem não é pecador, né? Quem é santo e quem é do demônio. Porque volta a dizer, quantas vezes a gente já retomou isso, né? O julgamento só cabe a Deus. E a igreja mantém viva esta orientação dos mandamentos porque sabe que foi revelado por Deus para nós termos uma conduta tranquila, justa e santa. Isso não significa dizer separado do resto do mundo, mas santo porque cada vez mais capaz de amar através deste controle que temos da nossa condução de vida. E falando justamente sobre autocontrole, sobre construção de uma conduta correta para a vida, hoje nós vamos estudar o 6º mandamento: não cometerás adultério. Ou em outros termos se coloca não pecar contra a castidade. Depende como é a orientação dos 10 mandamentos, do decálogo, de acordo com como vocês têm o índice. Eu aprendi na minha catequese que era não pecar contra a castidade. Outras pessoas colocam como termo não cometer adultério, que parece que é uma canalização assim para apenas um departamento de uma orientação muito maior que tem justamente como fundo uma vida casta, uma vida preparada para o amor pleno. Então eu quero convidar vocês para nós começarmos o nosso estudo invocando o Espírito Santo sobre todos nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos lá então para o nosso estudo. Eu nem imagino que eu encontro vocês nessa aula agora, porque na última teve gente que até no aeroporto fez escola paroquial da fé, hein? Um grande abraço, Rosângela. Uns na praia, outros passeando com os parentes. Onde vocês estão? Que bom contar com a vossa sintonia. Aula 19, 6º mandamento, não pecar contra a castidade. Número 400, na página 218. O que significa dizer que o ser humano é um ser sexual? Nós vamos abordar basicamente agora a dimensão da sexualidade na vivência do ser humano. Deus criou o ser humano como homem e mulher e os fez um para o outro e para o amor. Esta frase é significativa. Ela vai começando a dar um norte para a condução das nossas relações, especialmente na sexualidade. Deus concebeu homem e mulher com desejos eróticos e com a capacidade de ter prazer. E Ele os criou para transmitirem a vida. Vamos ler todo o número 400, porque ele vai nos dar uma base excelente para o nosso estudo. Ser homem ou ser mulher marca o ser humano muito profundamente. São duas formas de sentir, duas formas de amar, duas formas de se relacionarem com os filhos, duas formas de crer. Porque ele quis que fosse um para o outro e se complementassem no amor, Deus fez o homem e mulher tão diferentes. E por isso o homem e a mulher atraem-se sexual e espiritualmente. E o seu amor encontra a expressão sensual mais profunda quando eles dormem juntos.
Tal como Deus no seu amor é criador, também o ser humano pode ser criador no amor, gerando os filhos para a vida. O primeiro parágrafo do nosso estudo fala-nos do olhar positivo que Deus e a igreja têm sobre esta dimensão da sexualidade no ser humano. Porque nós somos feitos por Deus tão diferentes, homens e mulheres, mas com esta capacidade de procurarmos, de encontrarmos a atração em quem é tão diferente de nós para nos completarmos. E por isso nos deu a estrutura humana com desejos eróticos, com a capacidade de ter prazer, e criou-nos com condições para sermos participantes na transmissão da vida. Então vejam, gente, aqui já tem uma compreensão bonita daquilo que a gente chama do desejo, que muitas pessoas já se sentem pecadoras quando sentem o desejo sexual. Isto é uma potência que Deus deu ao ser humano, é um centro de energia vital de cada ser humano. Para podermos, por este desejo, termos mais decisão para irmos ao encontro do outro e podermos fazer florescer o amor. Vejam que esse é um mandamento essencial que poderia substituir toda e qualquer compreensão dos 10 mandamentos que explicam o conceito principal. Ame a Deus e amem-se uns aos outros. E Deus nos deu este poder de nós nos aproximarmos através da sexualidade, que propicia o encontro mais pleno, que é o encontro de um homem e uma mulher, que aqui se diz de uma forma tão bonita, dormem juntos, que se relacionam sexualmente e aí geram um profundo momento de comunhão. Ou pode ser um momento de comunhão, como pode não ser quando não é motivado pelo amor. O número 401 vai nos dizer que não existe diferença de dignidade entre homem e mulher. Existe precedência? Quem é mais importante, homem ou mulher? Não existe precedência. Deus concedeu ao homem e à mulher a mesma dignidade. Por isto é anticristão e desumano discriminar ou preterir alguém por ser homem ou por ser mulher. Tem uma dignidade fundamental esta nossa estrutura tal como nós a temos. E aí nós vamos estudar então o amor. Porque não pecar contra a castidade é justamente valorizar uma vida casta, que é viver a sexualidade conduzida pelo amor. Então, o que é o amor? Número 402. Vamos lá, gente, me acompanhe. O amor é a livre entrega do coração. E agora nós vamos ter que ir mais fundo, porque primeiro vamos ver a noção espiritual para depois vermos as aplicações práticas. Quando alguém ama uma coisa séria, tem tanta vontade dessa coisa que sai de si para se entregar a ela. Um músico pode entregar-se a uma obra-prima. Uma educadora de infância pode estar disponível de todo o coração para suas crianças. E nesta amizade está o amor. Mas a mais bela forma de amor neste mundo é, todavia, o amor entre um homem e uma mulher, no qual duas pessoas se entregam mutuamente para sempre. Este amor humano é uma imagem do amor divino. Deus se entregou aos homens por completo. E Ele nos dá a capacidade de nós nos entregarmos inteiramente pelo amor, à defesa da vida, ao bem das pessoas, à sintonia com Deus. O amor é o que Deus Trino tem de mais íntimo. O amor de Deus é o amor por excelência. Em Deus, nas três pessoas da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, existe partilha constante, entrega perene. E quanto mais o ser humano ama, mais parecido fica com Deus. Olha que beleza, gente. Quanto mais nós amamos, mais nos tornamos parecidos com Deus. Esse estudo de hoje é fundamental porque a gente vê que nós estamos vivendo dentro de uma sociedade que tem cada vez mais dificuldade em entregar-se ao amor. O amor exige entrega. E esta entrega só se dá com confiança. E aqui nós vemos os fundamentos da fé, da esperança em Deus,
mas também deste tipo de postura que nós possamos ter em frente às pessoas que nos cercam. Então, que relação tem a sexualidade com o amor? A sexualidade e o amor estão inseparavelmente unidos. E o encontro sexual necessita de um contexto de amor fiel e sério. Pode acontecer sexo sem amor? Obviamente, acontece com muita frequência. Mas não é um sexo pleno. O sexo encontra sua plenitude dentro do amor. As pessoas que procuram sexo sem amar vivenciam uma mentira, diz o nosso texto, na página 220. Pois a proximidade dos corpos não corresponde à proximidade dos seus corações. Agora vai começando a se tornar clara a nossa postura de todas as medidas que a igreja, depois nós vamos estudar, coloca sobre o que significa não pecar contra a castidade, não cometer adultério. Tudo está fundamentado nesta ideia de que nós vamos ter uma relação estável, bonita, segura de sexo quando há amor entre duas pessoas e desta forma possam viver esta plenitude, esta entrega. Só um amor unitivo e estável cria espaço para uma sexualidade que é vivida com humanidade e dá felicidade duradoura. Sexo sem amor pode até dar uma sensação de prazer, como nós estudamos ao olharmos para as drogas ilícitas, ou mesmo para a dependência de drogas. Ela começa com um desejo, mas se ficar só nesse desejo, gente, ela vai ser uma experiência frustrante. Ela não plenifica. Ela não consegue elaborar tudo aquilo que ela foi criada para ser e que está dentro do nosso instinto, do nosso coração. Retomando, fomos criados por Deus, pessoas abertas para os outros, com desejo de nos procurarmos plenitude no encontro com alguém tão diferente da gente que é a pessoa, um homem para uma mulher para um homem. Mas existem certas, determinadas coisas que vão fazer com que a gente possa tornar essa relação plena ou também tornar essa relação limitada. E por isso não elaborando tudo aquilo para a qual ela foi criada por Deus para ser. Então vamos lá, gente. O que é então este amor casto? Por que deve viver um cristão castamente? Aqui vem uma explicação muito legal. Olha o conceito de castidade na página 220, lá na base da página. Castidade é uma virtude com que uma pessoa apta para a paixão reserva o seu desejo erótico para o amor consciente e decididamente resistindo à tentação de se perder na satisfação voluptuosa dos elementos sexuais. Tem gente que hoje já não conduz mais a sexualidade. Ele é escravo dos seus desejos. Agora, uma pessoa casta é aquela que tem esse autocontrole, mas ao mesmo tempo tem a capacidade de se entregar neste sentimento por amor e completar uma relação com alguém. Vejam só na explicação. A castidade não deve ser confundida com beatice. Castidade não significa que nós não tenhamos a relação sexual. Mas uma pessoa que vive castamente não é um joguete dos seus desejos. Vive conscientemente a sua sexualidade pelo amor e como expressão deste amor. A falta de castidade enfraquece o coração e obscurece o seu sentido. Por isso, a Igreja Católica defende o princípio ecológico, isto é, totalizante da sexualidade. Vejam lá na explicação do número 404. Então, para viver uma relação sexual profunda, plena, bonita, que indica para o amor, em primeiro lugar, ela deve conter desejo sexual. É importante que as pessoas desejem se encontrar, senão é uma judiaria, né, gente? Segundo, deve haver um amor pessoal, um encontro com uma pessoa que eu conheço, que eu confio, com a qual eu possa me entregar.
E terceiro, toda relação sexual, nela cabe a abertura aos filhos, o desejo de espalhar vida, porque é uma relação que gera vida, que planifica uma relação entre duas pessoas. Vejam a comparação, achei até interessante, gente, aqui para a nossa cultura. Tal como a cerveja é feita de lúpulo, malte e água, que fazem bastante mal separados e bastante bem juntos. A igreja defende que é importante que na relação sexual estes três aspectos sejam indissociáveis, que seja uma relação com desejo, com amor entre as pessoas envolvidas e aberto à geração de novas vidas. Quando um homem tem uma mulher para o prazer sexual, uma segunda para o romantismo e uma terceira para ter filhos, ele está tornando todas as três seus instrumentos e não ama realmente nenhuma. Vejam que forte, gente. Que postura firme do nosso catecismo e aqui do nosso estudo do Yucat. Né? Que a gente possa ter um amor por uma mesma pessoa com quem a gente viva o prazer sexual, viva o romantismo do amor entre um casal que se ama, se confia e se entrega, e que sejam parceiros na construção dos filhos que planificam a caminhada da família. Então, como pode-se viver e atingir esta meta da castidade? Porque se sabe que isto é um ideal extremamente elevado. Vejam com que dignidade a igreja olha para a realidade do amor e da sexualidade. Obviamente, para viver este amor que gera liberdade e gera comunhão, é preciso autodisciplina. Explica-se ali no número 405. E é necessário evitar toda a forma de vida dupla. Que tu estejas completamente entregue ao amor e que tu não tenhas um outro amor com o qual tu vais dividir este conceito, esta entrega. Porque senão tudo isso acaba por se rachar. Para viver um amor puro e indiviso e desta forma experimentar a graça e o maravilhoso dom de Deus que é a capacidade de amar. Todas as pessoas devem ser castas neste mundo, gente? Sim, todos. Vejam só, todas as pessoas foram chamadas dentro do casamento, bem como fora do casamento, a viverem de forma pura o amor. Né? Mesmo aqueles que vivem a questão do celibato, mesmo os que vivem a questão de serem solteiros, preparando-se para uma vida de casamento, como aqueles que vivem esta caminhada e preparam e depois procuram viver fielmente este amor dentro de uma relação de casal. Isto, então, castidade pode acompanhar e deve acompanhar a espiritualidade de cada cristão, solteiro, celibatário ou vivendo uma vida conjugal. Por que razão? Agora vamos começar para as questões práticas, então, gente. As implicações práticas desse fundamento espiritual que está na vivência casta e pura do amor. Por que razão a igreja é contra as relações sexuais antes do matrimônio? Não existem pessoas que já, dentro do namoro, começam a criar esse espírito, esse vínculo de tal forma entre si, que podem viver uma relação assim sem estarem casados? A igreja defende as relações sexuais apenas dentro do matrimônio para proteger o amor. Veja no 407. Por que isso, né? Porque nós, ali, nesse determinado momento, quando as pessoas já se entregaram no sacramento do matrimônio, mais tranquilamente pode ser feita a entrega de um para com o outro, sem o medo de engravidar, sem o medo de a gente ser abandonado pela pessoa com a quem a gente vive esse sentimento tão profundo que é o amor. Quando duas pessoas resolvem se casar diante do altar e diante de Deus e dos homens, afirmam:
que querem viver esta união matrimonial a vida inteira, esse amor conjugal para o qual se sentem atraídos e querem conduzir a sua caminhada de fé, elas podem de forma muito mais confiante, entregar-se uma à outra e assim experimentar o amor sem medo. Porque quando as pessoas fazem uma relação sexual com medo de engravidar, ela não é plena. Com medo de ser abandonado, não se torna plena. Então, o medo não cabe numa relação plena de amor. E por isso que a igreja diz que ela vai encontrar apenas a sua plenitude no casamento. Justamente porque há uma confiança por uma vida inteira. Alguns podem me dizer, padre, mas isso foi só uma fala. Mas então não entenderam o princípio do sacramento, gente. O sacramento é sim uma promessa feita por duas pessoas que têm seus limites, têm suas dificuldades, mas elas estão querendo apostar no amor e contam com a bênção de Deus, que justamente é capaz de criar esta união que pode conduzir-se a uma vida eterna. Então aqui está a grandeza, porque que a igreja defende que as relações sexuais só encontram plenitude dentro do matrimônio, porque desta forma se protege o amor, se dignifica, se plenifica o amor. Mas então, como pode alguém viver como jovem cristão se já vive uma relação sexual pré-matrimonial? Aqui alguns devem estar pensando, puxa vida, e agora, né? E agora, nós que não somos casados, estamos vivendo esta relação de confiança, de amor mútuo? Se a gente se gosta, né? Então, é bom lembrar que Deus nos ama sempre, né? Então, volto a dizer, gente, não se preocupe com o princípio do julgamento. Saibam que Deus nos ama muito mais do que qualquer ser humano é capaz de nos amar, né? E a igreja deve ajudar a orientar essas pessoas justamente para tornar plena essa relação. Então, por que não casar? Se há este desejo de estarem juntos, de conviver o amor, se estão se fazendo bem um ao outro, se estão crescendo na capacidade também de amar as outras pessoas, de gerar responsabilidade sobre os demais, por que não pedir a bênção e apostar nesta vida para valer? É porque eu ainda não me formei, mas esse é o conceito básico. Eu ainda não terminei a minha casa. Isto vai antes do que viver o amor de forma plena? O que vem na frente? Aqui nós estamos numa questão moral muito importante, né? Se eu percebo que este é o caminho, gente, se vocês que estão namorando, né, estão conduzindo a caminho, então conduzam a relação de vocês para o casamento. Para que cada vez mais o amor do teu cônjuge seja mais livre, mais entregue a ti. E tu o possas fazer da mesma forma, porque existe confiança, existe um voto de eternidade. Existe uma relação dentro de uma família que defende esse amor que vocês vão cultivar. Se a gente continuar permitindo que se alimente um espírito de desconfiança, mas eu ainda não sei se eu quero para a vida inteira, isto tudo vai travando um amor mais pleno. E não tenham medo de assumir este matrimônio, se Deus está vos dando este presente, vocês estão sentindo que nasceram para viver este espírito. De um amor a tal ponto de entrega um para o outro, especialmente na relação sexual, mas nessa relação de amor e cuidado um para com o outro, que tende a crescer quanto mais a gente coloca Deus junto na relação. Aqui se fala também na questão da masturbação no nosso estudo. A masturbação é correta ou não é correta? Tem gente por aí que diz assim, isso é uma questão natural, padre, né? Isso é uma coisa que acontece para as pessoas se conhecerem, se descobrirem. Mas ela tem um princípio inerente dentro de si, a masturbação, que é de egoísmo. Porque a relação sexual, ela só se torna plena no encontro, numa entrega de amor. Então, este sexo consigo mesmo, em si mesmo, é uma contradição. O sexo não foi feito apenas para o prazer pessoal. Sexo apenas para o seu prazer pessoal, ele não é pleno. Não é para isto que Deus o criou. O sexo é um caminho para irmos ao encontro de alguém que nos complete. Por isso, ele não recebe esta bênção da igreja. A masturbação
não é tão natural assim, gente. Ninguém se torna feliz vivendo o lema para sexo não preciso de ninguém. Faço sozinho, como e quando preciso. Né? A nossa vida de fé nos compromete com as pessoas, não nos isola. E por isso o princípio da masturbação, ele foge do princípio da sexualidade cristã. Por isso esta orientação bem direta também do nosso catecismo. O que se entende por fornicação? Nós estamos olhando agora todas as práticas em relação à sexualidade, também que são desvios deste princípio essencial e bonito que Deus nos deu, para a gente poder ir ao encontro dos demais. Fornicação, no início, era compreendido, como diz o número 410, como a prostituição sagrada, relações que fugiam de toda e qualquer caminhada de fé. Mas hoje se refere a todos os tipos de ações sexuais fora da comunhão conjugal. E, obviamente, né, está ligado à aliciação, mentira, violência, dependência, abuso. É uma grave falta para com o amor. A fornicação são todos os tipos de relações em que o amor simplesmente é abortado, é esquecido, é jogado de lado dentro de uma relação sexual. E isto chega até assim, os termos de pensar, assim, os termos graves de abuso, de aliciação, da gente simplesmente criar e arrebentar a estrutura da dignidade de uma pessoa por causa de uma relação que foi feita sem princípios. A prostituição é uma forma de fornicação, sem dúvida. Né? Na prostituição, o amor degrada-se em mercadoria e um ser humano converte-se em objeto de prazer. O amor não é mercadoria. Amor não se compra, amor não se vende. E amor não foi feito só para prazer, sem compromissos. Né? O sexo não foi feito para prazer, sem compromisso, sem amor. Por isso a prostituição é uma grave falta contra a dignidade humana e um pecado grave contra o amor. E vejam ainda, o termo vai mais longe, o nosso Yucat, quando diz assim: os beneficiados da prostituição, os comerciantes, os proxenetas, aqui é quem vive da prostituição de outras pessoas, os cafetões, os clientes carregam sem dúvida sobre si uma culpa maior que as mulheres, os homens, as crianças e os jovens que vendem o seu corpo, às vezes pela obrigação e pela dependência. Então, quem vive e faz dinheiro sobre o sexo dos outros, este tem pecado maior. É bem claro, justamente porque está fazendo um estrago na vida de outras pessoas. Está arrebentando uma dignidade que depois nunca mais vai ser consertada. O amor de Deus nunca vai abandonar ninguém. Mas a dignidade da pessoa fica arrebentada quando vive e torna mercadoria o que deveria servir para aproximar, para plenificar a nossa condução do amor. No 412 nós vamos estudar a pornografia. Né? A produção e o consumo de pornografia são pecado contra o amor? É uma variante da prostituição. Né? Porque a gente está comercializando o sexo. Quem produz, sem dúvida, tem pecado maior, mas também quem consome, na verdade, está permitindo um direcionamento da sua sexualidade para algo que não é para a sua plenitude. E por isso, gente, vamos voltar ao princípio do autocontrole, da autodisciplina. A pornografia, ela nos desvia do amor. E ainda abusa daquilo que foi feito bonito por Deus para nós, que é o desejo sexual, para enriquecer gente que usa este mercado sexual para se tornar milionário, bilionário. Tem gente que explora esta coisa tão digna e bonita que é a sexualidade humana para fazer dinheiro, às custas de um desejo que foi mal domado por outras pessoas. Não está certo. É um grave desvio daquilo que é a condução da nossa castidade, da nossa pureza de coração e de corpo.
que nós devemos preservar a partir da observação deste mandamento. Se fala também da violação, que seria qualquer relação em termos de estupro, especialmente de abuso com menores, que é uma coisa abominável, né? E está seguindo, assim, torna exagerado todo esse princípio da prostituição e da pornografia que nós já estudamos. Próximo tema, número 414, tema bastante polêmico diante da sociedade civil, que a igreja se posiciona diretamente e nunca escondeu sua posição. O que diz a igreja sobre o recurso ao preservativo na luta contra a AIDS? Nem sequer tomando em consideração o fato de o preservativo não oferecer uma proteção absolutamente segura contra as infecções, a gente sabe disso. A igreja rejeita o recurso a este meio mecânico na luta contra a epidemia da AIDS. Por quê? Porque defende, sobretudo, uma nova cultura nas relações humanas e a alteração da consciência sexual. Em todos os lugares em que se educou a sexualidade humana para o amor e se ensinou as pessoas a cultivar este tipo de relações através da escola, da formação de uma cultura própria para isto, e aqui ligando a questão da orientação da igreja com a orientação que todo governo deveria ter, que toda escola deveria ter, se teve um sucesso muito maior na questão de conseguir diminuir o número de pessoas soropositivas pela AIDS do que onde simplesmente se distribuiu preservativos e se deixou o pessoal simplesmente viver tudo aquilo que pensava que poderia se viver. Cada um, como é que o pessoal diz assim, né? Meu corpo, minhas regras. Quem pensa assim se torna uma vítima muito mais fácil da AIDS do que aquele que se educou para viver o amor de forma casta, como a igreja orienta. Por isso que a igreja diz, não adianta só distribuir preservativos. Isto não vai mudar a questão de conseguirmos tornar a AIDS simplesmente uma questão do passado. A questão é a gente educar os corações e as mentes para o amor. Então, por isso, a igreja diz assim, para que dar um paliativo se a gente pode oferecer a cura por completo? Mas aí a gente precisa educar as culturas, as pessoas. E nós temos exemplos de que onde isso acontece, deu certo. E vamos lembrar aqui, gente, não é que a igreja, como alguns acusam, então, quer que a AIDS se prolifere, pelo amor de Deus. Vamos apenas lembrar o que diz aqui o texto, que a Igreja Católica é a instituição que mais ajuda as pessoas infectadas pela AIDS no mundo. Diversas instituições de acompanhamento, de clínica, de procurar de tudo que é forma, até acolher as pessoas que já foram até eliminadas pelas suas famílias por causa desse vírus. Pelo mundo afora, a Igreja Católica sustenta diversas obras de caridade em vista do cuidado dessas pessoas. A Igreja não bota ninguém fora, mas ela diz que se a gente educar os princípios de uma condução moral séria, segura na vivência sexual, aí nós vamos ter muito mais sucesso do que simplesmente entregar preservativos na mão das pessoas. Voltamos ao tema da homossexualidade, que numa das nossas primeiras aulas nós entramos. E aí foi tensa a conversa, né, gente? Então aqui diretamente, 415, como julga a igreja a homossexualidade? Deus criou o ser humano homem e mulher e corporalmente também os determinou um para o outro. A igreja acolhe sem reservas as pessoas que se sentem homossexuais e rejeita qualquer forma de discriminação. Gente, está bem claro aqui, bem claro. A igreja acolhe sem reservas, não faz discriminação e simultaneamente afirma que as formas de encontro sexual entre pessoas do mesmo sexo não correspondem à ordem da criação, porque na criação fomos criados homem e mulher, com desejo um para o outro, com amor pessoal e abertos à procriação. Vamos voltar para as 3 essências, e onde uma falta, o sexo não se torna pleno. Por isso que a igreja diz que são relações que não são plenas. Mas com isto, volto a dizer, gente,
A igreja não quer orientar para nós dizermos que são pessoas mais indignas, muito pelo contrário. Mas a igreja diz que o amor pleno é o amor heterossexual, de homem para com mulher, de mulher para com homem. Porque isso está na ordem da criação e isto é capaz de gerar novas vidas. Então, recapitulando os princípios. Número 416, marquem bem este número na página 227. O que pertence essencialmente ao matrimônio cristão? Aqui nós vamos olhar até pela questão do casamento. A unidade, característica número 1, o matrimônio é uma aliança que realiza a união do corpo, do espírito e da alma de um homem e de uma mulher. Número 2, a indissolubilidade. O matrimônio vale até que a morte os separe. A abertura à descendência, cada casal deve estar aberto aos filhos. E a orientação para o bem do cônjuge. Que a relação também seja plena para poder fazer bem para aquele com quem eu vou me relacionar. Não pode ser bom apenas para mim. Se no momento da celebração matrimonial um dos cônjuges excluir um desses 4 elementos acima inferidos, o sacramento do matrimônio não se realiza. E por isto, se fala da questão até dos processos de nulidade matrimonial, que são os momentos em que isto aqui não se torna pleno, no desejo do casamento. Não quer dizer que um casamento que começou bem, mas não teve cultivo, acabou descambando e a gente vai dizer não houve casamento. Claro que houve, aí não houve cultivo. Mas se no início da relação, quando diante de Deus e da igreja, as pessoas juraram seu matrimônio e não tinham essas condições bem claras, por um processo de direito canônico, pode se inferir até na declaração de nulidade daquele matrimônio. Quer dizer assim que não houve matrimônio. A igreja não anula matrimônios, não tem como anular o que Deus uniu, o homem não separa. Mas a igreja pode dizer, ali nunca houve casamento, mesmo que houve uma jura, mas não havia as condições para que essa jura pudesse pudesse ter fidelidade. É a mesma coisa alguém que vai lá e diz assim, eu quero vender um terreno e não tem escritura. Como é que vai vender um terreno sem ter a escritura deste terreno? Não tem condições de vender nada. É mais ou menos neste princípio, gente. Que sentido tem o encontro sexual no matrimônio, então? Segundo a vontade de Deus, o homem e a mulher precisam se encontrar num prazer erótico e sexual, para se unirem cada vez mais profundamente um ao outro em amor e fazerem nascer os filhos do seu amor. O corpo, o prazer e a alegria erótica gozam no cristianismo de grande valor. Mas lá no finzinho a gente explica de novo. O prazer não é um fim em si mesmo. Quando o desejo de um casal se fecha em si mesmo e não está aberto à vida nova que dele quer surgir, não satisfaz a natureza do amor. Então, se recapitula todo o princípio. Vamos adiante que temos algumas coisas importantes para ver. Qual é o significado do filho no matrimônio? O amor abre-se no filho. O amor torna-se ainda maior quando os filhos começam a surgir. Filho é uma bênção de Deus no amor de um homem e de uma mulher. Quantos filhos deve ter um casal cristão? Vejam lá no 419. Um casal cristão tem tantos filhos quanto Deus lhe conceder e por quanto se puder responsabilizar. E mesmo quando uma criança é concebida fora do plano familiar, deve ser saudada com alegria e prontidão e acolhida com grande amor. Filho é sempre uma bênção. Sempre deve ser acolhida. E é importante que esta bênção seja encarada dessa forma por pai e mãe, por isso que é bom que se incorra no planejamento familiar, que é aquilo que nós estamos falando agora. Por isso, 420 pergunta, pode um casal cristão regular a procriação? Quer dizer assim, pode o ser humano controlar quando vai querer ter filhos ou não? Obviamente que sim, gente. Para dar as melhores condições para aquela criança poder vir ao mundo, com tempo, com a capacidade do amor, com condições financeiras para a gente dar condições de vida digna para aquela criança, um casal cristão pode e deve gerir responsavelmente o dom de poder gerar vida. Então, é sim importante que homem e mulher regulem quantos filhos vão ter para dar-lhes condições de vida digna para que seja uma bênção.
e não simplesmente um peso depois, se não dão conta de poder acompanhá-los no seu crescimento, na vida e na fé. E aí, se nós vamos falar de regulação, quanto à questão da procriação, precisamos falar também dos métodos contraceptivos. Tá, então, qual é o método mais apropriado para fazer isso? A igreja recomenda os métodos aperfeiçoados de autoobservação e do planejamento familiar natural. Homem e mulher, especialmente a mulher, vão começando a se conhecer o seu ciclo natural de fertilidade, nos períodos inférteis, dentro do seu período mensal de caminhada de desenvolvimento da sua sexualidade. Então, observando isso de uma forma segura, especialmente onde os ciclos são bastante estáveis, é mais fácil de controlar isso. Isso se torna mais seguro que os métodos contraceptivos que a gente chama de químicos, mecânicos ou cirúrgicos, que a igreja rejeita, porque são métodos que muitas vezes eles vão atuando na questão da saúde da mulher, colocando em risco especialmente a saúde da mulher, mas do casal. Né? Nos meios químicos nós lembramos da pílula, nos meios mecânicos o preservativo, o espiral, né? Nos meios cirúrgicos a esterilização, né? Estes métodos podem até mesmo prejudicar a saúde da mulher, provocar abortos espontâneos e afetar a vida de amor do casal. Com essa preocupação, a igreja, se pode se programar e deve um casal se programar na questão dos seus filhos, como fazer? A orientação mais segura é a autoobservação da questão e do autodomínio do casal para poder viver isto, sem dúvida nenhuma, né? Dentro do ritmo de fertilidade da mulher. Né? E esses métodos ali, eles são de alguma forma perigosos, por mais que muitos médicos orientem e tem justamente essa questão do acompanhamento como orientação, que o médico, que os casais também procurem acompanhamento médico como orientação técnica e científica para poder observar isso. Volto a dizer, gente, aqui alguns de repente vão dizer assim, puxa vida, mas a minha família, padre, nós já vivemos isso, nós já fizemos diferente, agora estou me sentindo pecador, pecadora, né? Não neste princípio. A igreja procura orientar para guardar a questão da segurança e tornar plena a relação do amor entre as pessoas. Não quero aqui gerar sentimentos de culpa em quem está acompanhando essa orientação, mas também não posso deixar de orientar aquilo que a igreja apresenta, com muito carinho, para preservar a dignidade de vida e a capacidade de viver uma relação sexual profunda dentro da vida de um casal. E o que pode fazer um casal que não tem filhos? Pode recorrer à ajuda médica? Sim, sem dúvida, desde que não esteja em contradição com a dignidade humana. Então aqui a igreja depois vai explicar o que significa isso, né? Pode-se procurar ajuda médica para conseguir encontrar uma maneira de ter filhos quando o casal tem dificuldades? Devem procurar ajuda médica, porque os filhos são a bênção que vai completar vocês. Não quer dizer que todos os casais vão conseguir esta graça, né? Mas tem métodos que a igreja recusa, como a inseminação artificial e a fecundação artificial, quando se usa o esperma ou o óvulo de alguém que não faz parte do casal. A igreja rejeita esse método, bem como também quando acontece a fecundação in vitro. Né? A igreja também não recomenda este método porque fere a questão da naturalidade da relação. O que é o adultério? É correto o divórcio? Número 424. O adultério consiste em duas pessoas se tornarem íntimas, sendo pelo menos uma delas casada com a outra. Isso é adultério. E é a traição fundamental no amor, pois o que Deus uniu, o homem não deve separar. Então, o adultério, né, é uma coisa abominada pela igreja. Abominada. E quanto à questão do divórcio, ali tem uma explicação muito interessante, gente, no número 424, que vale a gente ler na íntegra. As pessoas não devem ser julgadas pelo matrimônio que fracassou. Vejam de novo a questão do julgamento.
Porém, tem séria culpa os cristãos que recorreram ao divórcio de forma pusilânime. Pecam contra o amor de Deus, que se torna visível no matrimônio contra o cônjuge e contra os filhos abandonados. Um cônjuge fiel pode, contudo, retirar-se de uma relação matrimonial insuportável. Vamos explicar isso direito, né? De contra o divórcio, a igreja se coloca, porque o amor é para ser cultivado a vida inteira. Mas quando há uma relação impossível de ser cultivada, quando não há mais nenhuma sintonia entre as duas pessoas, elas se fazem mal quanto mais perto estão, o que diz a igreja? Um cônjuge fiel pode retirar-se de uma relação matrimonial insuportável. Em caso de necessidade, o divórcio civil pode também ser indispensável. Mas aí a igreja recomenda que haja separação das pessoas, mas que não haja a aquisição de um novo matrimônio. Porque aí se fere o primeiro matrimônio que não deu certo, mas que precisa ser respeitado. E o que a igreja tem contra a união livre, que é a união sem sacramento, né? Para os católicos, não existe matrimônio sem celebração do sacramento, pelo qual Cristo entra na aliança do homem e da mulher e concede generosamente suas graças e dons ao casal. Então, nós vamos concluir a nossa aula hoje falando exatamente sobre o sacramento do matrimônio, onde o amor e a sexualidade são vividas na plenitude. Vejam lá no início da página 232. O sacramento do matrimônio é tudo menos a assinatura apenas de um papel. É como um barco para onde podem saltar os que se amam. Um barco que o noivo e a noiva sabem conter combustível suficiente para, com a ajuda de Deus, chegarem à meta dos seus sonhos. Se hoje muitos dizem que não faz mal ter sexo sem compromisso, antes e fora do matrimônio, a igreja convida a resistir clara e fortemente a esta pressão social, porque ela não carrega consigo fé, né? O amor e a sexualidade foram feitos para tornarem a vida plena do homem e da mulher. E eles encontram fundamento dentro do casamento de uma relação que cada vez mais há a entrega de almas de duas pessoas que se amam. Esta aula, gente, também está gravada, então vou pedir que vocês vão colocando aí, coloquem as questões que vocês acham importantes para a gente dialogar e abrirmos a próxima aula, na terça-feira que vem, a aula número 20, com essas questões que vão ser, então, reelaboradas. Vamos trazer presente, talvez possam surgir bastante dúvidas, porque esse é um assunto que é muito polemizado dentro da igreja. Mas não quer dizer porque a igreja não tem uma orientação firme e segura, mas é porque hoje a orientação que a sociedade está dando, porque prima por valores completamente liberais, aí então se trabalha aquela ideia de que pode-se tudo, para a igreja não se pode tudo, especialmente quando se fala em amor e quando se fala em dignidade de uma relação sexual. E por isso a igreja continua batendo firme naquilo que ela crê, naquilo que ela orienta, porque sabe, isso aqui já é observado há mais de 2000 anos. De onde as pessoas procuraram viver fielmente e com desafio, por isso a gente volta a dizer, com disciplina, com autocontrole, as pessoas encontraram neste caminho muita força para viverem bem o seu amor. Hoje tem muita gente que não sabe mais o que é o amor. Como é que vai entender uma relação sexual que se torna plena desta forma? Quase impossível imaginar que é possível. É preciso a gente investir cada vez mais em educar as pessoas para este amor pleno que a igreja diz que existe e que existe especialmente neste encontro de homem e mulher que se permitem a ação de Deus em sua vida e se abrem um para o outro para procurar a comunhão, a plenitude. O amor de homem e mulher, vividos de forma plena, eles são o sinal mais bonito do amor de Deus, que é sem comparação a qualquer amor neste mundo. E porque Deus vos ama, Ele sempre pede que nós invoquemos a bênção. Especialmente nesta nossa primeira aula deste ano, gostaria de pedir e desejar que vocês acolhessem a bênção de Deus na sua vida, especialmente vocês
que vivem o matrimônio, que lutam para viver uma família bonita e que vocês possam ser expressão de amor nesse encontro, vocês, marido e mulher, para com os filhos, para uma sociedade que, em vista da liberdade, está abrindo mão do amor. O amor é que dá sentido à liberdade. O amor faz a gente se encontrar com a liberdade. Mas ele, para isto, precisa, assim, ser uma luta a gente abraçar o amor dessa forma como a igreja nos orienta. Por isso, desejo a vocês que a bênção do Senhor vos alcance e vos torne cada vez mais capazes de viverem, testemunharem e espalharem o amor verdadeiro. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.